Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Everson, eu sou médico, sou fundador do PowerMed junto com a André, minha esposa, e aqui no PowerMed a gente ajuda os colegas a faturarem mais, saindo dos trabalhos mais pesados. E hoje a gente vai falar uma coisa que a gente acredita que seja um dos alicerces do sucesso da carreira médica, que é o consultório médico. A gente sabe que o consultório médico é uma realidade para 50% a 60% dos médicos no Brasil. Então, não tem muito. E a gente sabe também, por dados da demografia médica, que os médicos que têm consultório médico, eles acabam faturando mais do que os médicos que não têm consultório médico. Então, isso está muito claro, essa situação do consultório. A primeira coisa que a gente coloca aqui é a questão financeira. Mas não é a única, né? Eu não sei vocês, mas eu, quando me imaginava médico, lá, quando eu era adolescente, antes de entrar na faculdade, eu me imaginava dentro de um consultório, atendendo pessoas num consultório médico. Era assim que eu me imaginava médico. Não sei se vocês têm alguma noção, alguma imagem diferente de vocês. A outra coisa, assim, do consultório, então, além de você chegar a atingir aquele sonho que você tinha quando criança, e da questão financeira, é a questão de liberdade de horário. Então, assim, o médico no consultório, sim, ele tem a liberdade de horário. Se eu precisar amanhã ir numa consulta médica, ir numa apresentação na escola do meu filho, e essa apresentação seja às 3 da tarde, eu consigo me organizar no consultório, junto com a minha secretária, e sair e depois voltar, e atender até mais tarde, ou não voltar mais, enfim. Num plantão, num trabalho em outro lugar, isso é muito mais difícil. Então, o consultório médico, a gente vê que ele tem grandes vantagens. Então, eu falei três aqui, né? A vantagem financeira, o médico que tem consultório, ele tende a ganhar mais do que o médico que não tem. A questão de liberdade e a questão do sonho do médico, né? Do sonho que você tinha lá na faculdade e tal. Então, é por isso que a gente insiste nessa questão do consultório, né? Então, a gente sabe que muita gente tem esse receio de abrir um consultório, muita gente tem esse medo de dar um passo, muita gente fica postergando essa questão do consultório, e a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses medos, receios e objeções aí que as pessoas têm. É claro que para você abrir, e eu falei sobre o medo das pessoas darem esse passo, e, na verdade, a gente sabe que esse passo não precisa ser dado de uma vez. Você não precisa sair de todos os seus empregos, sair de todos os seus plantões e agora eu vou focar no meu consultório. Focar no teu consultório não significa isso, você, de repente, só fazer isso. Até porque isso não é a realidade da maioria dos médicos. Então, a grande maioria dos médicos, tendem a trabalhar em consultório, em hospitais, em ambulatórios, em faculdades. Então, existe e eu acho isso uma das grandes vantagens nossa, né, como médicos, a gente ter essa possibilidade da gente brincar, digamos assim, né, a gente fazer uma coisa de manhã, à tarde a gente está fazendo outra coisa, amanhã eu vou fazer um exame, depois eu vou para o centro cirúrgico, depois eu vou dar aula. Então, a gente tem essa grande vantagem que eu vejo na profissão médica, né? Então, você não precisa fazer isso, e a gente vai, ao longo dessa explanação de hoje, a gente vai falar como é que a gente pode fazer nesse passo a passo. Então, se você estiver aqui vendo, então, quiser, já manda para a gente aqui se você já tem consultório, se você não tem consultório, como é que está essa realidade, ou não, né, de consultório para você. Por que esse atalho é uma oportunidade? Então, eu já comentei, você vai conseguir fazer a tua medicina, você vai conseguir fazer a medicina da tua especialidade. Então, é muito comum, a gente tem falado com muitos colegas que finalizaram a residência agora nesse grupo aí há 2 semanas, né? E as pessoas finalizam a residência, eles querem ser lá cirurgião vascular, eles querem ser reumatologistas, e de repente eles estão fazendo plantões como clínicos gerais na porta, na unidade Covid, eles estão como cirurgiões gerais fazendo trauma, mas eles não querem, eles querem fazer uma especialidade cirúrgica. Então, assim,
a possibilidade do consultório é uma possibilidade real, você consegue fazer a sua especialidade. O Daniel está colocando aqui, sou residente da área cirúrgica. Como fica essa realidade para as especialidades cirúrgicas? Daniel, esse é um passo fundamental da especialidade cirúrgica, né? Quer dizer, você, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, você é residente de cirurgia pediátrica. Só dá um sim aí se é verdade. Então, assim, os cirurgiões, sejam eles pediátricos ou não, né, eles tendem a trabalhar em equipe. Eu, por exemplo, eu sou gastroenterologista, eu trabalho com um cirurgião do aparelho digestivo. Na minha cidade, eu vejo muitos cirurgiões pediátricos trabalhando em clínicas pediátricas, né, para você ter exatamente essa rede de encaminhamento, né? Então, o cirurgião, ele tende a ter os pacientes que vêm de pronto-socorro, que vêm da porta lá, seja uma criança ali com apendicite, com trauma, enfim, mas ele também tem as eletivas, né? E esse passo de eletivas, você vai ter que ter um consultório, né? Até para o teu pós-operatório, né? Então, a gente tem no PowerMed um mentorando que ele era cirurgião só de pronto-socorro, só fazia pronto-socorro, e ele passou a ver essa necessidade, a primeira necessidade que ele tinha era de ver o pós-operatório dele, né? Então, às vezes, ele tinha que encaminhar o pós-operatório para outro colega ver, e ele acabava perdendo esse paciente, né? E a gente sabe que na cirurgia pediátrica, por exemplo, se você faz um bom vínculo, você pode manter esse paciente fazendo um acompanhamento clínico, se isso for da tua vontade, né? Então, essa realidade do consultório, eu acho que passa por isso, né? Então, a questão do pós-operatório, você vai precisar disso. A questão dos encaminhamentos de eletiva, você vai precisar ter uma boa rede, né? Por que o cirurgião me convidou para trabalhar na clínica dele? E eu trabalho com ele já há 14 anos. Porque ele precisava de um clínico que tivesse uma demanda boa na cidade e que, de repente, tivesse eventuais pacientes cirúrgicos, ele teria essa pessoa, né? Então, essa é uma grande coisa que eu vejo que as pessoas não pensam muito quando eles estão nessa fase de escolher o consultório. Eles vão no lugar que é mais barato, no lugar que já conhece o dono, que não sei o quê, mas um passo muito importante quando você vai escolher teu consultório é tentar escolher algo relacionado à tua especialidade. Por exemplo, se você é um cardiologista, talvez uma clínica de cardio não seja uma boa, mas uma clínica, por exemplo, que tenha lá um geriatra, que tenha lá um endocrinologista, você vai conseguir um encaminhamento mais tranquilo, né? Naturalmente vão surgir os encaminhamentos. Se você é um gastroenterologista, eu já falei do cirurgião do aparelho digestivo, mas também, sei lá, uma nutricionista, de repente, bastante interessante também. Se você é um neurologista, de repente um psiquiatra, de repente um neurocirurgião. Então, o primeiro casamento é o óbvio, né? É o cirurgião com o da especialidade, né? Da especialidade clínica, né? Mas existem outras coisas que a gente pode ver aqui também. Mas vamos dar alguns exemplos assim. Eu vou falar alguns casos reais assim de colegas meus e de pessoas, para vocês terem uma noção de como fazer isso na prática. O primeiro exemplo que eu vou dar é da Andréa, da minha esposa, né? Então, a Andréa, ela fazia a formação dela em psiquiatria, ela já atendia no CAPS em outra cidade, e ela queria, então, atender num consultório, atender na psiquiatria. Como é que você pode fazer isso sem ter dinheiro? Porque uma das objeções que muitas pessoas têm é: eu acabei minha residência, eu não tenho dinheiro, eu estou fazendo um monte de plantão, mas eu tenho muita conta para pagar e tal, eu não tenho esse dinheiro disponível. Como é que eu faço isso na prática? Na prática, o que a Andrea fez? Ela falou com um colega que é cirurgião do aparelho digestivo. Esse colega, obviamente, ele tinha o consultório dele fechado uma parte do tempo quando ele estava no centro cirúrgico, e ela passou a usar o espaço dele quando ele não precisava.
E como é que ela fazia isso? Como é que ela propôs isso? Isso não é nada de outro mundo, isso aí é uma coisa muito comum. É você pagar percentual. Então, por exemplo, para ela, se não me engano, era 70-30. Então, de tudo que ela ganhasse, 70% ficava com ela, 30% ficava com a clínica. Existem clínicas, a gente sabe, que elas fazem 60-40, 55-45, enfim, elas fazem várias coisas nesse sentido. Então, ela entrou numa clínica já formada, já tinham vários pacientes circulando dentro dessa clínica, já tinha toda uma estrutura de secretária, de telefone, de internet, de luz, de móveis, enfim, ela não precisou colocar nenhum dinheiro ali. A clínica já tinha, inclusive, uma agência de marketing que fazia o marketing para eles, então já tinha toda essa estrutura montada. Se ela não atendesse ninguém, ela não deixaria nenhum dinheiro na clínica. Se ela atendesse muito, ela deixaria 30% para a clínica, 70% ficava para ela. Isso era um ótimo negócio para ela, que estava começando ali, e um ótimo negócio para o cirurgião que tinha a sala fechada. Quer dizer, se o cirurgião tem a sala fechada, ele não vai deixar de pagar a conta da luz, ele não vai deixar de pagar a secretária dele, ele vai continuar fazendo tudo isso. Então, assim, era um bom negócio para os dois lados. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Você vai começar a fazer contas e vai começar a perceber que os 30% que você está deixando na clínica é demais. Então, nossa, estou deixando esse mês, eu faturei um monte, eu tive um monte de pacientes e assim, eu acabei que eu paguei muito lá para a clínica. O que você pode fazer? Qual é o segundo passo que os colegas fazem? Eles começam a alugar por período. Então, você faz um aluguel de período, você vai alugar em um período de 4 horas. Você vai atender por 4 horas. Se você atender um paciente, se você atender 15 pacientes, você vai pagar o mesmo valor. Então, isso é uma progressão meio que lógica que as pessoas fazem. Você pode, inclusive, propor isso quando você vai entrar naquela clínica, né? Então, você pode ir lá falar, olha, eu tenho interesse e tal, e vamos fazer percentual, a clínica te propõe isso, geralmente, e você pode falar, olha, daqui a 3 meses, 4 meses, daqui a 6 meses, eu gostaria de rever isso, né? Se fosse possível, eu queria rever isso para, se fosse interessante, para a gente, de repente, alugar um período, ou mais de um período, se for o caso. Então, esse é uma coisa bastante interessante. Então, vocês percebem que nem na parte percentual e nem na parte de período você está deixando dinheiro ali. Se você, aliás, o período está, né? Mas você não está investindo em muita coisa. Você não está investindo contratando uma secretária, contratando um plano de internet, um celular. Você não está fazendo grandes investimentos. Então, às vezes, as pessoas têm uma ideia que o consultório é uma coisa que gasta demais, mas existem períodos e períodos, existem momentos de carreira e momentos. A gente precisa dar um passo de cada vez, a gente não pode ser aquela pessoa que tem que ser, eu quero fazer a melhor clínica, com os melhores colegas, no melhor lugar da minha cidade. Tudo bem que você almeja isso, mas se você não tem ainda o capital financeiro para isso, você pode ir fazendo aos poucos, você pode ir crescendo aos poucos. O importante é colocar os pés na água, o importante é dar o primeiro passo. Um outro exemplo que me vem à mente, assim, até eu escrevi uns tópicos aqui, então às vezes eu dou uma lidinha aqui, para não fugir muito da sequência que eu imagino que seja a mais óbvia aqui. Uma mentoranda nossa, uma colega pediatra, a gente começou a acompanhar, quando a gente começou a acompanhar ela, exatamente, Daniel, o perfeccionismo atrapalha. Feito é melhor que perfeito, né? Então, assim, primeiro dê teu passo, para depois torná-lo um passo perfeito, né? Mas faça de cada vez. Então, essa colega, a gente via claramente que ela tinha um enorme potencial. Ela não tinha consultório, ela fazia um ambulatório de um convênio que pagava muito pouco, e eles exigiam um atendimento por hora, né? Você tinha que atender um X de pacientes por hora. Então, tinha essa pressão nela. Ela atendia
na cidade dela e numa outra cidade que ficava, acho que 80, 100 quilômetros, então, se não me engano, 1 ou 2 noites por semana ela dormia nessa outra cidade, ela não dormia em casa, para poder fazer esses atendimentos. E ela não tinha nenhum consultório, ela estava nessa questão, acho que, se não me engano, uns 2 anos assim. E a gente, foi engraçado que a primeira sessão que a gente fez, nós fizemos, eu e a André, a primeira sessão, e a gente, quando acabou, a gente viu assim, nossa, tá na cara que ela vai dar certo, tá na cara que ela vai ter sucesso na profissão. E ela tinha um grande medo, ela tinha um grande receio de dar esse passo do consultório, né? Então, ela tinha uma boa comunicação com a criança, tinha uma boa comunicação com os pais. Ela não tinha rede social, não tinha Instagram profissional, não tinha nada disso, mas os pais achavam o Facebook dela e mandavam um Messenger para ela quando tinha alguma coisa. Então, quer dizer, ela já estava com o ônus do atendimento, mas ela não tinha o bônus ainda. Então, o que ela fez? Ela procurou, então, uma clínica pediátrica, que tinha também um atendimento obstétrico, a clínica tinha esses 2 grupos de atendimento, começou a pagar percentual também, e, assim, se eu não me engano, na segunda semana, o período que ela tinha já estava cheio de consulta particular. Então, quer dizer, ela tinha esse receio, a gente via de fora que não tinha porquê, mas as pessoas têm esse receio, e assim, como ela achou uma clínica no nicho dela, ela já começou imediatamente a fazer sucesso. Então, isso é um ponto bastante importante, né? Você dá esse passo, e é óbvio que se ela fosse numa clínica geriátrica, ela não teria tanto sucesso assim. É óbvio que ela fosse numa clínica só de neurocirurgiões, ela não teria tanto sucesso assim. Mas você não precisa ir. Você pode selecionar, né? Recentemente, a gente teve um outro caso também de uma colega que finalizou a residência de reumatologia e foi convidada para uma clínica, mas que tinha a conveniência que ela conhecia a dona e que era perto da casa dela. Mas pelo valor que ela pagaria, ela poderia entrar em qualquer clínica da cidade dela, né? Então, quer dizer, você pode procurar um pouco, pode fazer algumas coisas para que você tenha sucesso mais rápido no teu consultório. E um outro caso que também me vem à mente também é de uma colega que ela fazia a estratégia de saúde da família, estava fazendo a especialização dela em endocrinologia, e ela tinha esse desejo dela fazer o consultório médico. Qual foi a estratégia que ela usou? Que também é uma outra estratégia bastante interessante que vocês podem usar também. Ela conversou paralelamente com 2 lugares e ela passou a atender em 2 lugares. Então, num final do dia, ela atendia numa clínica, no outro final do dia, ela atendia em outra clínica. Se desse 5 pacientes numa e 0 na outra, ela não iria pagar nada, porque ela estava pagando percentual nas 2 clínicas. E ela foi testando para ver qual clínica teria um retorno maior, qual clínica ela se sentiria melhor atendendo, e aí, quando ela viu qual clínica ela poderia escolher entre as duas, né, ela selecionou uma delas e passou a utilizar mais horários naquela clínica. Então, vocês percebam que existem algumas estratégias que podem ser usadas nessa fase para minimizar o risco de vocês e maximizar os retornos. Então, propor esse atendimento primeiro percentual, não precisa ser em uma clínica só, vocês podem usar 2 ou mais clínicas, vocês podem fazer isso se vocês tiverem oportunidades, né, oportunidade de agenda de fazer isso. E o terceiro é vocês entrarem em clínicas que sejam compatíveis com a sua especialidade, com as suas necessidades. Se você é um cirurgião pediátrico, uma clínica pediátrica, né? Se você é um reumatologista, de repente, uma clínica que tenha lá um colega geriatra, que tenha lá um colega psiquiatra, que às vezes a fibromialgia está muito próxima também. Enfim, vocês podem fazer essa dança, digamos assim. Tá? E quando a gente fala com os colegas a primeira vez sobre montar consultório, começam a aparecer várias objeções. É muito comum, as pessoas já vêm armadas, né? Não,
Eu sei que consultório é uma boa, mas... E aí vem a história, né? Ah, consultório, bababá, consultório, bababá. E muitas vezes essas objeções, essas crenças limitantes são coisas que facilmente a gente consegue avançar sobre elas, digamos assim. Eu acho que a primeira delas é que não tem dinheiro e que tem muitas obrigações financeiras. A primeira parte a gente já falou agora, né? Então, assim, o não ter dinheiro, eu acho que o YouTube deu uma travada aqui agora. Quem está no YouTube, eu acho que deu uma travadinha aqui. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Vou dar uma reiniciada aqui. Mas, então, assim, se você não tem dinheiro, você pode fazer esse esquema percentual. Acho que isso ficou bastante claro, né? Agora, se você fala que você tem muitas obrigações financeiras, que você não pode se dar o luxo de trocar o certo pelo duvidoso, você não pode... Também, tá? Estou voltando aqui. Bom, pessoal do YouTube, eu acho que agora está tudo certo, né? Então, eu estava falando que uma das questões financeiras a gente já falou, e a outra é sobre se a pessoa tem muitas obrigações financeiras. Então, assim, passa por uma reavaliação das tuas contas. Muitas vezes, muitos colegas estão vivendo no limite. Quer dizer, eles trabalham muito, eles trabalham por muito tempo, mas eles não podem se dar o luxo de parar de trabalhar. As contas são muito grandes. Ele se forma, ele já sai automaticamente com o crédito estudantil em boa parte das vezes. Ele quer comprar um carro porque o carro, ele vai ter que se locomover na cidade dele, ele vai ter que ter um carro. E aí ele não vai comprar qualquer carro. Ele vai financiar esse carro. De repente ele quer sair da casa dos pais e quer financiar já um imóvel. Já acho que está na fase de financiamento de imóvel. Então, ele passa a ter obrigações maiores. Então, é hora de você parar um pouquinho e avaliar o que realmente eu preciso e o que eu não preciso. Será que eu consigo esses empréstimos? Será que eu já não consigo pagar uma parte deles? Já consigo adiantar algumas parcelas? Comece ali com os juros que são maiores, comece lá com os prazos maiores. Então, o tempo, ele é um grande aliado quando a gente está falando em investimento. Amanhã a gente vai falar só sobre investimentos, né? Mas ele é um péssimo colega quando é um empréstimo. Então, assim, comecem a pensar nas questões dos empréstimos financeiros de vocês. Ou seja, não tem muito mistério. É uma conta simples, é o que você ganha e o que você gasta. Se você não está na fase de conseguir ganhar mais, você vai ter que gastar menos. E aí você vai poder conseguir abrir mão de algumas coisas e entrar em outras. Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter muito em mente. Essa questão financeira está diretamente atrelada à questão do consultório. Eu sempre digo assim, não é hora de colher ainda, é hora de plantar. Então, é hora de se especializar, de fazer cursos, de aprender sobre gestão, sobre marketing, sobre finanças, enfim, de fazer uma reserva de emergência, de pagar os empréstimos para daí sim começar. Tá? Então, se vocês acham que não tem dinheiro agora para fazer isso, revejam a situação financeira, revejam isso. Tá? A gente vai falar muito nisso na semana que vem, na Maratona do Novo Médico. Se vocês não se inscreveram ainda, se inscrevam, mas isso é fundamental, isso é um passo fundamental para o teu sucesso. Então, esse é a primeira objeção. A segunda objeção primeiro eu preciso fazer meu RQE. Então, eu acabei a minha residência de nefrologia, eu ainda não
tenho o título de nefrologia, eu vou poder fazer minha prova no final do ano, e depois que eu fizer minha prova, eu vou pensar no meu consultório. Por quê? Não precisa, não é necessário você fazer isso. Talvez, para você entrar num convênio ou outro, o convênio exija o RQE. No meu caso foi assim, eu finalizei a gastroenterologia, eu já podia prestar prova de título na gastro, se eu não me engano, acho que eu já tinha prova de título em gastro, mas eu não tinha prova de título de endoscopia ainda. Eu, eu consigo fazer endoscopia, eu já conseguia fazer, né, já tinha toda a minha formação em endoscopia digestiva, mas eu não tinha o título de especialista. Eu vou esperar o meu título para fazer endoscopia? Eu atendo meu paciente, eu vou encaminhar para outro colega fazer? Não tem porquê, eu posso fazer isso. Claro, eu não posso anunciar, não preciso fazer nada ilegal. É a mesma coisa no exemplo que eu dei do nefrologista. Ele pode já atender, começar a atender um consultório com nefrologia, ele já pode falar com um colega que é urologista, ele já pode falar com um colega que é endocrinologista, que é cardiologista, que é geriatra, ele já pode começar a atender ali. Ele só não pode anunciar, mas ele consegue já começar a captar os pacientes, porque você consegue ali, e a Andrea falou nisso ontem, né, sobre a parte de marketing, você já consegue fazer essa questão do marketing voltada, nesse exemplo, para a nefrologia. Então você vai começar a criar uma autoridade nas redes sociais como nefrologista. Você vai falar sobre insuficiência renal aguda, sobre insuficiência renal crônica, sobre hipertensão, enfim, você vai falar sobre os assuntos que as pessoas querem saber quando estão à procura de um nefrologista. Você não vai colocar na bio que você é nefro, que você é especialista em nefro, que você atende doenças renais, você não vai falar nada disso, você não pode falar isso, tá? Mas você já pode fazer as coisas, né? Então, essas coisas a gente já consegue fazer. Então, esse é o segundo. Se eu não me engano, alguém comentou aqui, me passou... Não, ninguém comentou que é a realidade dele. A realidade já é essa, eu não entendi direito. Estou fazendo resistência. Deixa eu ver aqui. Eu vi que a Eloá comentou algo aqui, mas eu não consigo ver o que ela comentou. Não aparece para mim aqui o comentário dela. Eloá, se você puder escrever aqui no comentário, acho que aparece melhor, tá? A outra coisa é não tenho tempo para abrir consultório. Eu não tenho nenhum tempo. Minha agenda está lotada. Eu faço muito plantão, eu faço ambulatório, eu faço sei lá o quê. Eu não tenho tempo para abrir meu consultório. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer. Mas como assim, né? Um exercício que eu sempre peço para que as pessoas façam é assim, tente se imaginar profissionalmente daqui a 5 anos. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Eu quero estar nessa cidade fazendo consultório, atendendo uma parte do meu dia no consultório, uma parte eu vou estar no hospital, atendendo os pacientes na enfermaria, internados, ou pacientes no centro cirúrgico, enfim. Mas se daqui a 5 anos você se imagina no consultório, você tem que começar a dar passos para chegar lá, nesse teu consultório. Então, a gente sempre fala da Roma, né? Então, assim, se a tua Roma é o consultório, comece hoje. Então, comece a dar passos para Roma. Você pode, mas eu quero ir para Roma, eu vou pegar o avião, não vou chegar em Roma, eu vou primeiro a, sei lá, Paris, e de Paris eu vou a Roma. Beleza, você está naquele caminho. Mas não, você vai sair de São Paulo e você vai a Porto Alegre, de Porto Alegre você vai a Manaus, então, não, esse não é o caminho. Então, procure estabelecer uma meta. Eu quero isso para minha vida. A partir de você tendo essa meta, aí você vai começar a caminhar até essa meta. Se você tiver um atalho que chegue lá, você vai usar esse atalho. Se você tiver um desvio, você vai evitar esse desvio. Então, se, por exemplo, você quer ter consultório e não quer mais dar plantão, por que você vai pegar mais um plantão? Se esse plantão vai... Um plantão que não é nem da tua especialidade. Isso é um desvio, né? Isso não é um atalho. Então, você precisa pensar nisso quando você está diante. Então, assim, a questão do não tenho tempo são prioridades, está claro, né? Se tem uma mãe aqui
e o filho vai precisar ficar internado 7 dias para tomar antibiótico no hospital, a mãe vai cancelar tudo e vai ficar com o filho. São prioridades. Então, é a mesma coisa na nossa formação. Então, se a tua prioridade é teu consultório, comece a dar passos até o teu consultório. Né? Isso parece lógico, mas às vezes não é. Então, qual é o jeito errado que as pessoas fazem para ter um consultório médico? Achar que vão investir muito dinheiro, que vão fazer uma super clínica e que vão ser referência na cidade imediatamente. Isso é raro de acontecer. Então, assim, deem um passo de cada vez. Feito é melhor que perfeito, tá? Comecem a fazer, né? E depois vocês vão almejar, vão chegar lá no passo que vocês querem. O jeito certo, qual é o jeito certo de se fazer? Bom, eu não estou aqui para falar grandes verdades absolutas, mas assim, uma coisa que eu acho, primeiro, é analisar o mercado. Falei sobre isso na sexta-feira passada, né? Então, você fazer uma análise daquele mercado. Então, se você é cirurgião vascular e você quer morar em Uberaba, analise o mercado de Uberaba, como é que está, onde você poderia operar, onde você poderia montar a tua clínica, com quais as pessoas você poderia montar a tua clínica. Então, comece a analisar o mercado, tá? Comece a fazer isso. Demonstre interesse. Então, as pessoas querem pessoas comprometidas. Então, se você quer ficar com os teus preceptores de residência, você quer trabalhar com eles, seja o melhor residente que passou por aquele serviço. Se você almeja uma outra cidade, diferente do lugar onde você está hoje, faça sempre contatos, esteja sempre presente. No final de semana, vá lá, ou saia mais cedo e vá lá durante a semana, converse com os colegas, mande mensagens, esteja sempre presente. Né? Então, faça sempre isso. Alguma dica de como fazer essa análise de mercado? Sim. Na verdade, tem uma live que eu fiz na sexta-feira, a gente vai depois disponibilizar novamente, que eu falei só sobre isso, mas em linhas gerais, existe um estudo brasileiro que chama-se Demografia Médica 2020, foi lançado em dezembro. Ali você pode começar a ter uma noção do mercado. No Demografia Médica, você tem a divisão por estado, cada estado da federação, como é que está a situação de todas as especialidades, onde é que tem mais gente, onde é que tem menos gente, e por especialidade. Então, se você é, por exemplo, psiquiatra, você vai ver ali na demografia quantos psiquiatras tem em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, você vai ver tudo isso, tá? Então, é um bom ponto para você começar. No demografia tem uns dados muito interessantes, por exemplo, dados que chamam muito atenção, cidades maiores de 500 mil habitantes é onde a densidade de médico está maior. Cidades entre 100 a 500 mil, essa densidade baixa para metade. Então, você quer trabalhar numa cidade grande, tudo bem, mas você pode trabalhar numa cidade um pouco menor e ter um pouquinho mais de sucesso. Então, as pessoas procuram ficar mais em cidades maiores, no Sudeste, em capitais. Então, é uma coisa, de repente, você trabalhar numa cidade média, talvez você tenha mais sucesso ali. Então, tem várias são as dicas, depois a gente vai disponibilizar essa aula do mercado também. Muita gente quer que o seu consultório não fique ocioso, então não tenha medo de se expor e falar, olha, eu tenho interesse, eu acabei minha residência agora, talvez a gente possa fazer uma boa parceria, uma parceria duradoura, a minha especialidade tem a ver com a sua, eu sei que 2 ou 3 períodos você está operando, ou você está dando aula na faculdade, ou você está passando visita no hospital. Será que eu não poderia usar o teu consultório nesse período? Como eu falei, isso é uma via de duas mãos. Então, você achou o teu lugar e a pessoa achou uma pessoa ali que pode ajudar nos custos. Né? Esses custos estão ali, esses custos são fixos. Então, para a pessoa é muito interessante. Quando eu entrei em contato para trabalhar em Itajaí com o cirurgião me disse, eu estou há 4 anos procurando um gastroenterologista para trabalhar comigo e eu não acho.
Então, quer dizer, há 4 anos tinha uma vaga esperando ali. Quando eu cheguei na minha cidade, ele falou assim, ó, eu consigo para você que você atenda de graça aqui na clínica, é só você atender os pacientes de um convênio ali de uma empresa, eu consigo para você o hospital e eu consigo para você dar aula na universidade. Então, assim, imagina para um recém-formado não, para um ex-residente, né, você já chegar com isso. Então, isso é muito importante. Então, as pessoas, às vezes, ficam com medo, com receio de procurar colegas e fazerem, bater na porta e fazer proposta, e as pessoas se acham, às vezes, não, eu tenho uma formação muito, muito boa, as pessoas vão atrás, o mercado vem atrás de mim. Não, mas ele até pode vir atrás de você, mas vai demorar mais. Então, assim, procurem essas oportunidades. Existe muita oportunidade ainda na medicina. Não se assustem com o número de 27 mil médicos, de 33 mil médicos formados por ano. Tem vagas para quem tem uma boa habilidade técnica e quem corre atrás. Tá? Qual seria uma média de percentil justo? Eu acho que até 55, 45. Tá? Eu pensaria entre 60% e 70%. No máximo 55%, se for uma grande proposta, tá? Se for uma clínica enorme, uma clínica com muito paciente, uma clínica né, que é uma referência da tua cidade. Tá? Então, até você pode abrir. Então, um atendimento clínico, eu acredito que entre 60% e 70% seria uma coisa justa. Tá? Tem que cuidar também com esse percentual, se às vezes eles não colocam coisas a mais, né? De repente eles te oferecem, aqui a André está falando, né? A maior parte das clínicas oferecem 65, 35, que é essa média. Mas você tem que cuidar, que às vezes eles falam isso, mas você vai ter que trazer o teu receituário, você vai ter que trazer, você que vai ter que fazer o teu marketing e tal. E algumas não, já oferecem todo esse pacote, digamos assim, né? Então, vejam bem o que está incluso nesse percentual e já pensem no futuro, em como vocês poderiam fazer mudanças nesse percentual ou passar a alugar período. Outra coisa, às vezes, quando você está fazendo alguma coisa que requeira um aparelho, esse percentual vai mudar bastante, tá? Então, se você é uma endoscopista ou se você é uma ultrassonografista, aí não vale esse 60%, 70%, né? Então, aí o percentual é maior, porque daí, claro, a clínica vai arcar com a troca de aparelho, a clínica vai arcar com o conserto de aparelho, com tudo isso, né? Então, isso é mais para essencialmente clínicas, né? Que mais? O que vocês poderiam, qual seria o primeiro passo, um passo para fazer isso? Bom, o passo é traçar um plano. Qual é o teu sonho? Qual seria a imagem de um consultório ideal? A minha imagem de um consultório ideal é em São Paulo, no Morumbi, próximo do Einstein e no prédio lá de comercial que atende Monte Médico. Beleza, esse é teu sonho, tá? Então, por que você não vê ali se tem algum colega disponível, se tem alguém que possa fazer alguma parceria, alguma coisa assim, tá? Pensa alto primeiro, tá? E depois você, se você vê que ali não dá, próximo dali, enfim, até você chegar no local, tá? Então, traça esse plano. Como eu falei nessa aula do mercado, existem 2 variáveis aqui, né? A primeira variável é o teu sonho geográfico e a segunda é o teu sonho profissional, tá? Se o teu sonho geográfico é maior, o meu sonho é ser médico em Rio Negro, a cidade onde eu nasci, que tem 28 mil habitantes, que a pessoa fechou a porta para mim lá quando eu procurei. Mas meu sonho é ser médico ali. Eu sou ortopedista e eu quero ser médico em Rio Negro. Tá, e eu acho que eu vou fazer especialidade de ombro. Mas daí você chega lá em Rio Negro, já tem 2 médicos que fazem ombro. Não comporta mais um terceiro ali. Mas não tem ninguém que faça quadril. Então, se a tua prioridade é geográfica, talvez você tenha que mudar um pouquinho a tua formação. E aí você vai priorizar a geografia do que a parte profissional. Agora, se a tua questão é profissional,
aí você pode selecionar algumas coisas, né? Então, digamos que você fez ali nefrologia e não tem um monte de nefrologia na tua cidade, mas uma cidade a 20 quilômetros de distância não tem nenhum nefro. Então, vale a pena você ir nessa cidade de 20 quilômetros. Você pode até morar na cidade ali, mas você vai fazer teu consultório a 20 quilômetros, tá? Se você mora em São Paulo, e eu vou falar essa história pela milésima vez, mas eu sou gastroenterologista e eu faço muita doença inflamatória intestinal. E eu tenho 3 colegas que eu conheço muito bem, que são extremamente competentes em doença inflamatória intestinal, que eles têm consultório no mesmo quarteirão, tá? Então, se eu sou gastroenterologista, se eu vou fazer doença inflamatória intestinal, eu vou fazer meu consultório muito longe desse quarteirão, tá? Eu não preciso trabalhar naquele local ali. Ali estão as grandes feras da doença inflamatória em São Paulo e no Brasil. Então, para que eu vou fazer meu consultório ali? Eu posso fazer mais próximo, posso fazer em outro bairro, posso fazer em outro local, tá? Então, se vocês priorizam a formação de vocês, vocês podem fazer esses pequenos jogos, né? Vocês não precisam ser tão tacanhas de tem que ser aqui. Às vezes pode ser numa rua atrás, pode ser num bairro atrás, pode ser numa cidade ao lado. Então, procurem fazer isso também. Ver essa questão das especialidades afins, né, para vocês procurarem as clínicas que têm as especialidades afins. Eu acho que isso é uma coisa que parece lógica, mas para algumas pessoas não é tão lógico assim. E aí, assim, como é que eu vou começar? Aí você vai elencar as suas atividades hoje. O que você faz hoje? Então, hoje eu faço plantão nesse hospital, amanhã eu vou fazer naquele hospital, eu vou atender nesse ambulatório, eu vou atender aquele convênio. Esse é minha semana, é meu mapa da semana. Tá, beleza. Tem algum horário disponível? Eu comentei daquela nossa mentoranda que ela trabalhava numa estratégia de saúde da família até as 5 da tarde e ela começou a atender a partir das 6 da tarde. Então, ela tinha as noites livres e ela pôde fazer isso. Você tem isso? Tá. Se você tem isso, faça isso. Então, horários alternativos. Se você não tem isso, veja naquela escala tua da semana quais são as tuas prioridades. E a menor prioridade você vai tirando. E você vai trocando essa menor prioridade para um horário no consultório, depois você vai colocar outro horário, até que você atinja o teu objetivo no consultório. Então, esse é o passo a passo. Você não precisa ficar com medo que você vai perder dinheiro, que você vai fazer tudo. Muitas vezes, esses pequenos passos, você vai ver que financeiramente não mudou nada. Ou mudou para melhor, né? Então, assim, você acabou não perdendo dinheiro. Então, procure fazer essa questão do controle financeiro, né? Que eu comentei um pouquinho antes, e façam esse passo a passo também. Bom, gente, eu espero que tenha clareado aqui algumas coisas. Obrigado a todos pela participação. Então, se tiverem alguma dúvida, manda direct para a gente aqui. O André, a gente sempre está respondendo a todos rapidamente. Amanhã, então, às 19 horas, eu vou falar um pouquinho sobre investimento para médicos. Isso é uma coisa que todo dia tem perguntas sobre isso, né? As pessoas não sabem investir, as pessoas têm medo de investir, as pessoas deixam dinheiro na poupança, ou lá no CDB, ou com o gerente do banco, né? Então, a gente vai falar que esse é um passo muito importante. Eu acho que não adianta nada você fazer tudo certinho até aqui. Você fez uma baita de uma formação, você fez o teu marketing, os pacientes estão te procurando, você está fazendo uma grande gestão do teu consultório, e você está começando a ganhar dinheiro, e de repente você deixa o teu dinheiro parado lá sem render. Então, quer dizer, não tem por que você tá lá e de repente, pum, cai. Amanhã, às 19 horas, a gente vai falar bastante sobre isso. Se quiserem mandar já perguntas antes, mandem para a gente vai tentar esclarecer e responder a todos. Para quem ainda não se inscreveu, semana que vem, a Maratona do Novo Médico, onde a gente vai falar sobre essa nova medicina, que muitos se assustam, né, com os médicos, com o mercado médico e ficam estagnados, ficam congelados com medo que não tem mais jeito, a medicina vai ser aquela coisa de trabalhar demais, ganhar pouco, e é isso mesmo, quem ganhava bem eram os meus professores, os médicos mais antigos. Isso não é verdade, e a gente vai provar para vocês que isso não é verdade, né? Então, para quem não se inscreveu ainda, está na bio do Instagram, procure se inscrever. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau.